No vídeo de hoje nós iremos falar sobre dificuldades e transtornos de aprendizagem. É muito comum você, professor, encontrar algum aluno que não consegue fazer um determinado exercício ou receber um aluno com algum laudo, com algum diagnóstico. E nessa hora a gente fica meio perdido. Quem já é aqui do Acompanhar já sabe da minha principal dica. A minha principal dica é você focar na dificuldade em conhecer o transtorno do seu aluno. Então, por exemplo, você esse ano recebeu um aluno autista e um aluno com TDAH. Precisa saber das outras dificuldades, dos outros transtornos? Sim, mas principalmente esse ano você vai focar o seu estudo neles, por quê? Para saber as estratégias, como você vai tratar, como você vai intervir, como vai orientar os pais. Mas antes da gente continuar falando sobre dificuldades e transtornos, eu vou pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar com alguém também. Bom, continuando então. Antes da gente orientar um aluno, é importante a gente saber se é dificuldade ou se é transtorno. E qual é a diferença desses dois? Dificuldade é uma coisa, quando o aluno, por exemplo, o aluno tem dificuldade em matemática, você vai, propõe, faz algumas retomadas, o aluno compreende e passa para o próximo exercício. Transtorno é algo neurológico, é algo que a criança muitas vezes já nasce com aquilo lá e, na verdade, não vai ter uma cura. Nós vamos sugerir algumas intervenções e vamos sugerir alguns apoios que vão fazer com que a vida dessa criança, desse aluno e até desse adulto seja mais fácil. Bom, eu tenho aqui um guia que eu vou depois contar com mais detalhes para vocês e esse é o volume 1 do nosso guia prático sobre dificuldades e transtornos. Nele, você vai encontrar as principais dificuldades e transtornos encontradas na sala de aula, o tratamento, o diagnóstico, como que um pai, como uma mãe pode intervir, como os professores vão intervir e muitos exemplos de livros, sites e artigos para você se aprofundar nesse assunto. Esse livro aqui, esse guia que eu vou mostrar para vocês depois, gente, não é um material para vocês, nossa, eu vou comprar e vai resolver o meu problema. Não, não é isso. Ele, na verdade, é um norte, é uma orientação para você se aprofundar sobre o assunto. E por que é importante eu me aprofundar no assunto? Vou dar um exemplo. Esse ano eu recebi um aluno com TDAH. É importante que eu saiba sobre esse transtorno, qual é a ocorrência, qual é o tipo de transtorno que o meu aluno tem, quais são os acompanhamentos que ele faz fora da escola e quais são as estratégias que eu, como professora, vou sugerir e vou combinar com a família, que é um outro ponto muito importante. É muito importante que o aluno, a família e a escola, todos os profissionais que o atendem, estejam em contato para que todos falem a mesma língua. Porque senão o que acontece, que é o que muitas vezes acontece, eu dou uma orientação para esse aluno, você dá uma orientação para o seu filho, a psicopedagoga que acompanha ele dá uma outra orientação. A criança fica toda perdida e principalmente, no caso, como eu estou falando de TDAH, que é um aluno que precisa ter foco, ele não vai conseguir. Então é muito importante também essa interrelação entre todos os envolvidos. Outra coisa que também é muito importante o professor saber são os traços. E que existem alguns transtornos que têm alguns sintomas muito parecidos com os outros. Por isso que às vezes a gente encaminha um aluno com uma suspeita e o aluno volta com outro diagnóstico. Ele volta com um diagnóstico que era muito parecido com o que a gente tinha falado, mas é um outro transtorno. Então é importante, mesmo se o seu aluno ainda não tem laudo, mesmo se você fez a intervenção e o pai e a mãe não foi atrás da intervenção, é muito importante que você conheça e você já comece a intervir. Ai, Dani, mas eu tenho certeza que é TDAH. Mas mesmo assim, sim, você está usando uma estratégia, como você usaria com qualquer outro aluno. Ah, mas aí vem um relatório dele com outras estratégias. Agora você vai ver as estratégias que o profissional que atendeu ele, que avaliou, passou e como você vai fazer para adequá-las ao seu dia a dia. Você precisa fazer todas as estratégias que o outro profissional deu? Não. Porque na sala de aula, a pessoa que conhece o espaço é você, professor. E daí eu já vou aproveitar para falar das adequações. Tem muito professor que espera o aluno estar com um laudo para fazer as adequações. Mas se você pegar a legislação brasileira, você vai ver que o professor precisa fazer com que o aluno tenha condições de resolver as atividades propostas e que o professor pode fazer essas adequações. Ah, Dani, mas eu não acho necessário fazer essa adequação. Tudo bem.
o professor também vai avaliar isso. Nem tudo precisa de adequação. Às vezes você não precisa fazer uma outra folha. Às vezes você faz uma modificaçãozinha, aplica aquela atividade de uma maneira diferente e isso já é suficiente para o seu aluno. Eu anotei algumas coisas aqui para eu não esquecer de falar. Como que vai intervir em casa? Como que vai intervir na escola? Gente, existem algumas intervenções que já são costumeiras, até as profissionais quando vão orientar já tem até a folhinha pronta. Não quer dizer que todas aquelas orientações vão servir para o seu aluno ou para o seu filho, mas é muito importante que você leia todas, adeque as que forem necessárias, mas que você haja no momento certo. O que a gente vê muitas vezes são pais postergando as intervenções, as avaliações. Então o aluno já foi encaminhado desde o primeiro ano, passou o primeiro ano, passou o segundo, passou o terceiro e quando chega o quarto ano que o pai vai atrás. E daí a criança já passou por tanta coisa, já tem tanta lacuna, tanto buraquinho, que ele vai ter muito mais dificuldade. O contrário também acontece, tem muitos pais que acabam colocando o filho em tantas coisas, achando que vai resolver. Então é muito importante você ter uma equipe, o professor, o psicopedagogo, o psicólogo, o neuro e ver a orientação de todos, mas sempre lembrando da criança. Inclusive essa semana eu orientei uma mãe nesse sentido, que quando a gente não tem uma coisa, é muito fácil a gente falar, faz assim, faz aquele outro jeito, mas não é você que tem. E quando você tem um filho com TDAH, com dislexia, com autismo, você, apesar de acompanhar o dia a dia dele, saber das dificuldades, você não está sentindo, você não está reagindo, não está tendo as atitudes que ele tem. Então é muito importante essa observação e esse cuidado também. Para quase terminar, gente, uma coisa que tem acontecido muito, a gente tem visto muito isso, principalmente nas escolas. Muitos pais ou muitos professores, quando encaminham um aluno, levam ele ou num neuropsicólogo ou num psicopedagogo, que são profissionais super adequados e super habilitados para avaliar o seu filho e indicar, fazer uma possível indicação do que ele tenha. Mas quem vai bater o martelo, se o seu filho precisar de alguma medicação, vai ser ou um neuropediatra ou um psiquiatra. Então, tem muitos pais chegando na escola, não, o psicopedagogo chegou aqui e falou que o meu filho tem isso. Não, ele não falou. Tanto que se você for ler lá no finalzinho, eu não trouxe nenhum relatório, mas se você for ler bem lá no finalzinho, você vai ver. Indicamos a suspeita, o paciente apresenta alguns sinais de, mas eles não falam lá. Por exemplo, Daniele tem tal coisa. Então é muito importante uma avaliação completa. Tanto que tem muitos psiquiatras e muitos neuropediatras pedindo avaliação de fonoaudiólogos, de psicopedagogos, de psicólogos. Então tem toda uma gama. Daí eu não vou entrar nessa parte de convênio, de valores e tal, porque daí seria assunto para outra live, mas é muito importante você sempre ter um feedback escrito do profissional que avaliou o seu filho, porque é muito importante essa orientação para a escola e é um documento que você pode ter. Bom, mas para começar, se você acabou de receber um laudo do seu filho, se você acabou de chegar um aluno na sua sala e você não sabe como fazer, eu vou indicar para você, aqui embaixo na nossa descrição, eu vou colocar um link para você saber como você faz para adquirir o nosso e-book, que é o nosso guia de dificuldades de aprendizagem. É um guia bem prático, tá, gente? Como eu disse no começo, não vai achando que você vai comprar esse guia e vai resolver todos os seus problemas, mas ele vai te nortear muito. Eu vou colocar também uma degustação dele para vocês darem uma olhada como é o nosso trabalho e a partir disso, se você tiver interesse, você vai poder adquirir para você, para a pessoa que acompanha o seu filho, para ler, estar mais informado. Tem várias indicações de vídeos e de leituras para vocês se aprofundarem no assunto. E se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, queria que eu tivesse falado alguma outra coisa que eu não falei, escreve aqui embaixo também, que num próximo momento eu posso voltar para a gente conversar. Até mais, pessoal!